Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Victor Hugo e eu e minha equipe trazemos para vocês uma breve apresentação, um breve resumo sobre a disciplina de óptica e acústica do nosso professor Jean Varanda. Então vamos lá, após o resumo a gente vai trazer alguns exercícios que nós encontramos para vocês. Para começar, a gente vai trazer quais são os elementos que nós vamos apresentar para vocês hoje. E para começar, nós temos as propriedades das ondas, as ondas estacionárias e sonoras, a interferência, o princípio de Huygens, o efeito Doppler, o eco e a reverberação, e após tudo isso, como eu falei, os exercícios. Então, bora lá. Para começar, o que é uma onda? Uma onda é uma oscilação física periódica, então ela tem seus altos e baixos e se repete com o tempo. O que a onda tem de elementos é a sua amplitude e o seu comprimento de onda, representado pelo A e pelo lambda. A natureza das ondas são as seguintes: as ondas mecânicas, que necessitam de um meio para se propagar, as ondas gravitacionais e eletromagnéticas, que não necessitam de um meio para se propagar. A propagação das ondas, falando nela, nós temos três formas: a unidimensional, a bidimensional e a tridimensional. Sendo a unidirecional, a bidimensional, ela só se propaga em uma forma para um caminho, e a tridimensional, ela se espalha para todo o ambiente. A forma de vibrações das ondas são as transversais e as longitudinais. As transversais são aquelas que têm a sua maior comprimento de onda em uma menor distância, e a longitudinal é que tem um comprimento menor, mas que alcançam lugares mais longes. A gente tem alguns fenômenos presentes nas ondas, que seriam a reflexão e a refração, a transmissão e a absorção, a difração e a polarização e a interferência. E alguns exemplos de ondas são o som, que é uma onda mecânica e longitudinal, e a luz, que é eletromagnética e transversal. Passando agora para as ondas estacionárias, quando nós falamos em ondas estacionárias, não podemos deixar de falar da ressonância, mas primeiro vamos falar sobre os acústicos. O que são os acústicos? E agora passamos para as ondas e começamos com as ondas estacionárias. As ondas estacionárias são duas ondas idênticas que percorrem caminhos opostos. Os elementos das ondas estacionárias são o comprimento da corda, o nó, que é o ponto de encontro das duas ondas, o ventre, que é o momento de maior amplitude da onda, e o comprimento de onda. Ao citar as ondas estacionárias, não podemos esquecer dos harmônicos. Nós temos o primeiro harmônico, que é apenas metade de uma onda, o segundo harmônico, que é um harmônico inteiro, e o terceiro harmônico, que é um harmônico e meio. Então ele possui o comprimento e meio de uma onda. E ao falar de ondas estacionárias, o fenômeno que se lembra, o fenômeno que é dado por elas, é a ressonância. A ressonância é um harmônico em uma corda que começa a dar início a vários harmônicos e que vai se somando até a quantidade possível presente nesta corda. Passando agora para as ondas sonoras, uma onda sonora é uma onda mecânica, longitudinal e tridimensional. Então ela necessita de um ambiente para se propagar, ela tem uma certa distância e ela amplia por todo o ambiente. A velocidade de propagação do som depende do estado físico e da temperatura do ambiente, sendo sólidos A velocidade de propagação do som depende do estado físico e da temperatura do ambiente, sendo sólidos os mais rápidos, passando para os líquidos e, por último, os gasosos. O espectro sonoro é a capacidade auditiva de nós, sensores ou outros animais O espectro sonoro é a capacidade que nós, os outros animais e sensores, por exemplo, têm de captar o som e frequências diferentes. As qualidades fisiológicas que nós temos é a altura do som, nós podemos
sentir a frequência da altura do som, do som, o timbre, que define cada animal, cada instrumento, cada coisa de cada coisa, e a intensidade do som. Os intervalos de frequência audíveis para os humanos passam de 20 Hz até 20.000 Hz, e os golfinhos, por exemplo, de 150 até 150.000 Hz. A velocidade de propagação no ar é equivalente a 12.348 km por hora, e num diamante, por exemplo, é 43.200 km por hora. Passando agora para o fenômeno da interferência, como citamos nas ondas estacionárias, nós temos a possibilidade de aumentar esse som com a ressonância. Então, um harmônico, acaba aumentando uma onda, e isso se torna um fenômeno de interferência construtiva, em que uma onda acaba aumentando a frequência de uma outra onda, ou amplitude, alguma coisa assim. E aí temos a interferência destrutiva, que uma onda acaba anulando a outra ou deixando-a mais fraca. E partimos agora para o princípio de Huygens. O que é o princípio de Huygens? O princípio de Huygens diz para nós que uma nova frente de onda, traz as mesmas características da anterior. Isso faz a propagação da onda ser mais eficaz. E com o princípio de Huygens nós temos a difração, que é basicamente a partir do momento que uma onda tem o contato com algum lugar, ele consegue fazer o redirecionamento e passar por esse determinado objeto, nem que seja por uma frestinha. Um outro efeito conhecido é o efeito Doppler, muito conhecido pelas ambulâncias, que você ouve um som mais grave, mais agudo ao se aproximar, e o mais grave ao se afastar. Ele ocorre quando existe uma aproximação e um afastamento, e isso depende da velocidade de propagação da onda. O eco é quando ocorre a reflexão da luz, que chega um pouco atrasada da luz. O eco é a reflexão de um som após a chegada do original. Então você tem a chegada do som original, este som bate em uma parede, por exemplo, e demora alguns segundos a chegar até o seu ouvido, então a gente tem essa sensação de eco. Com tudo dito, agora passaremos para os exercícios tragos pela nossa equipe. Então, o Vitor Mota vai trazer para nós um dos exercícios, e eu vou trazer alguns outros exercícios para nós. E o Sansão também, né, Sansão? Dá um olho. Miau, caralho. Miau, caralho. Licença. Questão 1. Um veículo A está ultrapassando um veículo B em uma estrada retilínea horizontal. Os dois veículos estão com a sua buzina acionadas, emitindo a mesma intensidade de sons. A velocidade do veículo A é ligeiramente maior do que a velocidade do veículo B, de maneira que os dois condutores ouvem um fenômeno de batimento gerados pelas duas buzinas acionadas. Veja a figura a seguir. Conforme essas considerações, é correto afirmar: 1. A frequência do som ouvida pelo condutor de um dos veículos é igual à frequência do som emitida pela buzina do outro veículo. 2 pontos. O veículo. 2 pontos. O efeito dos batimentos é causado pelo efeito Doppler. 4 pontos. A frequência dos batimentos ouvidos pelos dois condutores é igual. 8 pontos. Um observador que está em repouso no centro da pista ouve um som emitido pelas buzinas de cada veículo com frequências iguais. E, por fim, 16 pontos. O comprimento de onda emitido pela 16 pontos. O comprimento de onda sonora emitido pela buzina do carro A é formada pela frente dele. É menor que o comprimento da onda sonora emitida pela buzina do carro B e formada na frente dele. Então a resposta é a seguinte: o valor dá 18, sendo a questão número 2 e a 16 verdadeira. O efeito dos batimentos é consequência do efeito Doppler, ou seja, da alteração entre das frequências percebidas e da frequência emitida pela velocidade relativa dos veículos. As ondas sonoras se comprimem à frente do veículo e se distorcem atrás dele. Então
Então agora eu vou deixar a questão 2 para o Victor Mota. Bom, eu vou falar um pouco sobre o efeito Doppler. Como a gente vê no primeiro slide, o efeito Doppler é o fenômeno que ocorre com as ondas emitidas ou refletidas por um objeto em movimento com relação ao observador. Esse efeito é decorrente da alteração da frequência ondulatória provocada pelo movimento relativo de aproximação ou afastamento entre a fonte da onda e o observador. Isso ocorre pois a velocidade das ondas é influenciada pelo meio no qual elas se propagam. No efeito Doppler, a velocidade de propagação da onda não é alterada, no entanto, há uma variação, tanto no comprimento da onda e na frequência da onda captada pelo observador. O efeito Doppler ele pode ser observado em toda e qualquer onda eletromagnética, como a luz, ou mecânica, como o som. O efeito Doppler também tem algumas aplicações no dia a dia, como na medicina, em ecocardiogramas, por exemplo, na astronomia, como na medida de velocidade de corpos celestes, na comunicação, em satélites e radares, e na indústria, como velocímetros e vibrômetros. No segundo slide, a gente vê um exemplo das ondas isotrópicas, que tem a fonte estática. Pela fonte ser estática, todas as ondas têm o mesmo comprimento e são iguais em todos os sentidos. No terceiro slide, a gente vê o efeito Doppler do som. A gente precisa distinguir o som causado pelo movimento da fonte e pelo movimento do observador. Porque como o som ele se propaga pelo ar, e ambos podem ter velocidades relativas, com a fonte em deslocamento percebe-se um achatamento na parte de baixo e um prolongamento na parte de cima. No quarto slide, usando uma ambulância como exemplo, nós vemos que quando nós temos a fonte sonora se aproximando do observador, a frequência percebida pelo observador aumenta, fazendo com que ele ouça um som mais agudo. Já no afastamento, a frequência diminui, tendo o aumento do comprimento da onda, fazendo com que o observador ouça um som mais grave. No quinto slide, nós vemos a fórmula do efeito Doppler, que é a frequência aparente igual à frequência real da fonte, vezes a velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, divididos pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. No sexto slide, nós temos a fórmula com o observador em repouso, que é quando a fonte estiver mais próxima do observador, a frequência é maior, e quando estiver distante, a frequência é menor. E a fórmula é frequência aparente igual à frequência real da fonte vezes a velocidade do som, divididos pela velocidade do som mais a velocidade da fonte. No sétimo slide, nós temos a fórmula com a fonte em repouso, que é com o observador se aproximando, a frequência observada deverá ser maior que a frequência emitida pela fonte. Nesse caso, o comprimento da onda não é alterado, mas a velocidade de propagação é ligeiramente aumentada. E a fórmula é a frequência aparente igual à frequência real da fonte vezes a velocidade do som mais a velocidade do observador divididos pela velocidade do som. No oitavo slide, nós temos a outra fórmula com a fonte em repouso. Com o observador se afastando, a frequência observada deverá ser menor que a frequência emitida pela fonte. E a fórmula é a frequência aparente igual à frequência real da fonte vezes velocidade do som menos a velocidade do observador divididos pela velocidade do som. Bom, eu vou falar um pouco sobre as ondas estacionárias. Como a gente vê no primeiro slide, as ondas estacionárias são ondas que possuem um padrão de vibração estacionário, formando-se a partir da superposição de duas ondas idênticas, que viajam em sentidos opostos. Além disso, esse tipo de fenômeno costuma acontecer quando duas ondas estão confinadas em um espaço. Exemplos desse fenômeno são ondas sonoras em tubos fechados ou ondas em uma corda com duas extremidades fixas. Além disso, como qualquer tipo de onda, as estacionárias possuem comprimento de onda, frequência, período e velocidade de propagação. Em certas condições, as cordas com extremidades fixas podem gerar ondas estacionárias, ou seja, ondas idênticas que se sobrepõem. Nesse caso, existem alguns elementos importantes para a descrição desse tipo de movimento ondulatório. No segundo slide, nós temos o ponto de inflexão entre os pontos de amplitude positiva e negativa, que são os pontos que não estão vibrando, que estão parados, que são conhecidos como nó. No terceiro slide, nós temos o ventre, que é a região de oscilação entre os nós. No quarto slide, nós temos o comprimento da onda, onde nós conseguimos ver uma oscilação completa da onda. Para que a onda estacionária seja formada, são necessários três fenômenos.
a reflexão, a interferência e a ressonância, que nós vamos falar sobre eles no quinto, no sexto e no sétimo slide. Falando um pouco sobre esses três fenômenos, na reflexão, tendo um oscilador como fonte de vibração da corda e tendo a outra extremidade da corda fixa, o oscilador vibra e a onda se propaga pela corda. Sendo assim, quando chegar ao final da corda, essa onda é refletida pela mesma corda. Isso na parte da reflexão. E quando as ondas se encontram nesse retorno, elas sofrem a interferência. A interferência das ondas consiste na superposição de duas ondas no mesmo espaço. Ele pode ser classificado de duas formas, a construtiva e a destrutiva. Na destrutiva, nós temos o pico com pico e o vale com vale, você soma as amplitudes. E na destrutiva, tendo o pico com vale, subtraindo as amplitudes. E na ressonância, para que os nós se mantenham sempre na mesma posição, é preciso encontrar uma frequência de ressonância, uma sincronia entre a onda que está indo e a que está voltando, para que sempre aconteça a interferência destrutiva no mesmo local. Os nós são pontos de interferência destrutiva, e para algumas frequências, a onda que está indo e a que está voltando tem que ser perfeita. Nesses pontos, os nós sempre vão ter a interferência destrutiva. Um pico sempre encontra um vale e a corda não vibra nesse ponto. Já nos ventres, não há sempre o encontro de pico e vale. Ela alterna a interferência, podendo ter dois picos e formar um pico grande, ou dois vales formando um vale grande. E tem outros momentos que às vezes se tem interferência intermediária, por isso a corda oscila para cima e para baixo. No oitavo slide nós vemos a fórmula, que é lambda igual a 2L divididos por N, onde lambda é o comprimento da onda, L é o comprimento da corda e N é o número de ventres. Lembrando que as ondas estacionárias, apesar de terem esse nome, elas não ficam paradas. A configuração que se estabelece na corda é uma configuração fixa quando se encontra uma determinada frequência que vai produzir nós e ventre sempre no mesmo lugar. Essa configuração de ventre e nós que é estacionária. Nós só vamos mudar essa configuração se encontrarmos outras frequências de ressonância que formem outros números de nós e ventres. Encontrando outras frequências, nós formamos mais ou menos nós e ventres. E esses são os modos de vibração, né? São as frequências em que a corda aceita para que tenha a formação de uma onda estacionária. Do nono ao 13º slide, nós vamos falar sobre o modo de vibração, utilizando uma corda como exemplo. O modo de vibração ele refere ao número de ventres que você vai ter. Então, o primeiro modo de vibração, ou modo fundamental, né, nós temos um ventre. No segundo modo de vibração, nós teremos dois. No terceiro, três ventres. No quarto, quatro ventres. E no quinto, cinco ventres. Bom, eu vou explicar um exercício sobre o efeito Doppler. Um carro trafega a 20 metros por segundo em uma estrada reta. O carro se aproxima de uma pessoa parada no acostamento, querendo atravessar a estrada. O motorista do carro, para alertá-la, toca a buzina, cujo som, por ele ouvido, tem 640 Hz. A frequência do som da buzina percebida pela pessoa parada é de aproximadamente 760 Hz, 720, 640, 600 ou 680 Hz, considerando que a velocidade do som no ar é igual a 340 metros por segundo e não a vento. Partindo da equação geral do efeito Doppler, né, nós podemos eliminar a velocidade do observador, já que ele se encontra parado. Como ocorre a aproximação da fonte com o observador, o sinal para a velocidade relativa do som e da fonte será negativo, uma vez que os dois vetores estão direcionados para o observador. Então, dessa forma, nós teremos a fórmula F igual a F real vezes a velocidade do som divididos pela velocidade do som menos a velocidade da fonte. E colocando os números na fórmula ficaria F igual a 640 vezes 340 divididos por 340 menos 20, F igual a 640 vezes 340 divididos por 320,
F igual a 2 vezes 340, que seria igual a F 680 Hz. E a resposta seria a letra E. Now the world